Número 442. O que implica a afirmação de Deus? Eu sou o Senhor teu Deus. Êxodo 20, versículo 2. Implica para o fiel guardar e praticar as 3 virtudes teologais e evitar os pecados a que elas opõem. A fé crê em Deus e rejeita o que lhe é contrário, como, por exemplo, a dúvida voluntária, a incredulidade, a heresia, a apostasia, o cisma. A esperança espera com confiança a bem-aventurada visão de Deus e a sua ajuda, evitando o desespero e a presunção. A caridade ama a Deus acima de tudo. Recusam-se, portanto, a indiferença, a ingratidão, a tibieza, a assídia ou preguiça espiritual, o ódio de Deus que nasce do orgulho. Número 443. O que comporta a palavra do Senhor? Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Mateus 4, versículo 10. Comporta adorar a Deus como Senhor de tudo o que existe, prestar-lhe o culto devido individual e comunitariamente, orar a Ele com expressões de louvor, de agradecimento e de súplica, oferecer-lhe sacrifícios, sobretudo o espiritual, da nossa vida, unido ao sacrifício perfeito de Cristo, manter as promessas e os votos feitos a Ele. Número 444. De que modo a pessoa exerce o próprio direito de prestar culto a Deus, na verdade e na liberdade? Todo homem tem o direito e o dever moral de procurar a verdade, especialmente no que diz respeito a Deus e à sua igreja, e, uma vez conhecida, abraçá-la e guardá-la fielmente, prestando a Deus um culto autêntico. Ao mesmo tempo, a dignidade da pessoa humana exige que, em matéria religiosa, ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido, nos justos limites da ordem pública, de agir em conformidade com a sua consciência, de modo privado ou público, de forma individual ou associada. Número 445. O que proíbe Deus quando manda? Não terás outros deuses além de mim. Êxodo 20, versículo 2. Esse mandamento proíbe o politeísmo e a idolatria, que diviniza uma criatura, o poder, o dinheiro, até o demônio. A superstição, que é um desvio do culto devido ao verdadeiro Deus e se exprime também nas várias formas de adivinhação, magia, feitiçaria e espiritismo. A irreligião, que se exprime em tentar a Deus com palavras ou atos, no sacrilégio que profana pessoas ou coisas sagradas, sobretudo a Eucaristia, na simonia, que pretende adquirir ou vender as realidades espirituais. O ateísmo, que rejeita a existência de Deus, fundando-se muitas vezes numa falsa concepção da autonomia humana. O agnosticismo, para o qual nada se pode saber sobre Deus, e que compreende o indiferentismo e o ateísmo prático. Número 446. O mandamento de Deus: não farás para ti imagens esculpidas. Êxodo 20, versículo 3. Proíbe o culto das imagens? No Antigo Testamento, esse mandamento proíbe representar o Deus absolutamente transcendente. A partir da encarnação do Filho de Deus, o culto cristão das sagradas imagens é justificado, como afirma o Segundo Concílio de Nicéia, de 787, pois se fundamenta no mistério do Filho de Deus feito homem, no qual o Deus transcendente se torna visível. Não se trata de uma adoração da imagem, mas de uma veneração de quem nela é representado: Cristo, a Virgem, os anjos e os santos. Número 447. Como se respeita a santidade do nome de Deus? Respeita-se invocando o nome santo de Deus, bendizendo-o, louvando e glorificando-o. Portanto, devem ser evitados o abuso de apelar para o nome de Deus para justificar um crime e qualquer uso inconveniente do seu nome, como a blasfêmia, que por sua natureza é um pecado grave, as pragas e a infidelidade às promessas feitas em nome de Deus. Número 448. Por que é proibido o juramento falso? Porque assim se invoca a Deus, que é a própria verdade, como testemunha de uma mentira. Número 449. O que é o perjúrio? Perjúrio é fazer, sob juramento,
uma promessa com a intenção de não a manter ou violar a promessa feita sob juramento. É um pecado grave contra Deus, que é sempre fiel às suas promessas. Número 450. Porque Deus abençoou o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20, versículo 11. Porque no dia de sábado se faz memória do repouso de Deus no 7º dia da criação, bem como da libertação de Israel, da escravidão do Egito e da aliança que Deus sancionou com o seu povo. Número 451. Como se comporta Jesus em relação ao sábado? Jesus reconhece a santidade do sábado e, com autoridade divina, dá sua interpretação autêntica. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Marcos 2, versículo 27. Número 452. Por qual motivo para os cristãos o sábado foi substituído pelo domingo? Porque o domingo é o dia da ressurreição de Cristo, como o primeiro dia da semana, Marcos 16, versículo 2. Ele lembra a primeira criação como 8º dia, que segue o sábado. Significa a nova criação, inaugurada pela ressurreição de Cristo. Tornou-se assim para os cristãos o primeiro de todos os dias e de todas as festas, o dia do Senhor, no qual ele, com sua Páscoa, leva a termo a verdade espiritual do sábado hebraico e anuncia o repouso eterno do homem em Deus. Número 453. Como se santifica o domingo? Os cristãos santificam o domingo e outras festas de preceito, participando da Eucaristia do Senhor e abstendo-se também daquelas atividades que impedem de prestar culto a Deus e perturbam a alegria própria do dia do Senhor ou o necessário descanso da mente e do corpo. São permitidas as atividades ligadas às necessidades familiares ou a serviços de grande utilidade social, desde que não criem hábitos prejudiciais à santificação do domingo, à vida de família e à saúde. Número 454. Por que é importante reconhecer civilmente o domingo como dia festivo? Para que a todos seja dada a real possibilidade de gozar de suficiente repouso e de tempo livre que lhes permitam cuidar da vida religiosa, familiar, cultural e social, de dispor de um tempo propício para a meditação, a reflexão, o silêncio e o estudo, de dedicar-se a obras de bem, em particular em favor dos doentes e dos idosos. Número 455. O que ordena o 4º mandamento? Ordena honrar e respeitar os nossos pais e aqueles que Deus, para o nosso bem, revestiu da sua autoridade. Número 456. Qual é a natureza da família no plano de Deus? Um homem e uma mulher unidos em matrimônio formam juntamente com seus filhos uma família. Deus instituiu a família e dotou-a da sua constituição fundamental. O matrimônio e a família são ordenados para o bem dos esposos, para a procriação e para a educação dos filhos. Entre os membros de uma mesma família, estabelecem-se relações pessoais e responsabilidades primárias. Em Cristo, a família torna-se igreja doméstica, porque é comunidade de fé, de esperança e de amor. Número 457. Que lugar ocupa a família na sociedade? A família é a célula originária da sociedade humana e antecede qualquer reconhecimento por parte da autoridade pública. Os princípios e os valores familiares constituem o fundamento da vida social. A vida de família é uma iniciação à vida da sociedade. Número 458. Que deveres tem a sociedade em relação à família? A sociedade tem o dever de apoiar e consolidar o matrimônio e a família, no respeito também no princípio de subsidiariedade. Os poderes públicos devem respeitar, proteger e favorecer verdadeira natureza do matrimônio e da família, a moral pública, os direitos dos pais e a prosperidade doméstica. Número 459. Quais são os deveres dos filhos em relação aos pais? Em relação aos pais, os filhos devem respeito, piedade filial,
reconhecimento, docilidade e obediência, contribuindo assim, inclusive com as boas relações entre irmãos e irmãs, para o crescimento da harmonia e da santidade de toda a vida familiar. Quando os pais se encontrarem em situações de indigência, de doença, de solidão ou de velhice, os filhos adultos devem-lhes ajuda moral e material. Número 460. Quais são os deveres dos pais em relação aos filhos? Os pais, participantes da paternidade divina, são os primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos e os primeiros anunciadores da fé a eles. Têm o dever de amar e respeitar os filhos como pessoas e como filhos de Deus e de prover, quanto possível, as suas necessidades materiais e espirituais, escolhendo para eles uma escola adequada e ajudando-os com prudentes conselhos na escolha da profissão e do estado de vida. Em particular, tem a missão de os educar na fé cristã. Número 461. Como os pais educam os seus filhos na fé cristã? Principalmente com o exemplo, a oração, a catequese familiar e a participação na vida eclesial. Número 462. Os laços familiares são um bem absoluto? Os vínculos familiares, embora importantes, não são absolutos porque a primeira vocação do cristão é de seguir Jesus, amando-o. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, versículo 37. Os pais devem favorecer com alegria o seguimento de Jesus por parte dos seus filhos em qualquer estado de vida, mesmo na vida consagrada ou no ministério sacerdotal. Número 463. Como deve ser exercida a autoridade nos vários âmbitos da sociedade civil? Deve ser exercida como um serviço, respeitando os direitos fundamentais do homem, uma justa hierarquia de valores, das leis, a justiça distributiva e o princípio de subsidiariedade. Cada qual, no exercício da autoridade, deve procurar o interesse da comunidade mais que o próprio e deve inspirar as suas decisões na verdade sobre Deus, sobre o homem e sobre o mundo. Número 464. Quais são os deveres dos cidadãos em relação às autoridades civis? Os que se submetem à autoridade devem considerar seus superiores como representantes de Deus, oferecendo-lhes leal colaboração para o bom funcionamento da vida pública e social. Isso comporta o amor e o serviço da pátria, o direito e o dever de voto, o pagamento dos impostos, a defesa do país e o direito a uma crítica construtiva. Número 465. Quando o cidadão não deve obedecer às autoridades civis? O cidadão não deve, em consciência, obedecer quando as ordens das autoridades civis se opõem às exigências da ordem moral. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Número 466. Por que a vida humana deve ser respeitada? Porque é sagrada. Desde seu início ela comporta a ação criadora de Deus e permanece para sempre numa relação especial com o Criador, seu único fim. A ninguém é lícito destruir diretamente um ser humano inocente, sendo isso gravemente contrário à dignidade da pessoa e à santidade do Criador. Não mates o inocente, nem o justo. Êxodo, capítulo 23, versículo 7. Número 467. Por que a legítima defesa das pessoas e das sociedades não vai contra essa norma? Porque com a legítima defesa faz-se a escolha de se defender e valoriza-se o direito à vida, própria ou de outro, e não a escolha de matar. A legítima defesa, para quem tem a responsabilidade da vida alheia, pode ser também um grave dever. Ela não deve, todavia, comportar o uso de violência maior do que o necessário. Número 468. Para que serve uma pena? Uma pena, imposta por uma legítima autoridade pública, tem o objetivo de reparar a desordem introduzida pela culpa e de defender a ordem pública e a segurança das pessoas, de contribuir para a correção do culpado. Número 469. Que pena se pode impor? A pena imposta deve ser proporcional à gravidade do delito,
depois das possibilidades de que o Estado dispõe para reprimir o crime, tornando inofensivo o culpado os casos de absoluta necessidade de pena de morte. São hoje muito raros, se não até praticamente inexistentes. Evangelium Vitae. Quando os meios incruentos são suficientes, a autoridade limitar-se-á a esses meios, porque eles correspondem melhor às condições concretas do bem comum, são mais conformes à dignidade da pessoa e não tiram definitivamente do culpado a possibilidade de se redimir. Número 470. O que proíbe o quinto mandamento? O quinto mandamento proíbe como gravemente contrários à lei moral o homicídio direto e voluntário e a cooperação com ele, o aborto direto, querido como fim ou como meio, bem como a cooperação com ele sob pena de excomunhão, porque o ser humano, desde sua concepção, deve ser respeitado e protegido de modo absoluto em sua integridade. A eutanásia direta, que consiste em pôr fim, com um ato ou omissão de uma ação devida, à vida de pessoas deficientes, doentes ou próximas da morte. O suicídio e a cooperação voluntária com ele, porquanto é uma ofensa grave ao justo amor de Deus, de si e do próximo. Quanto à responsabilidade, ela pode ser agravada em razão do escândalo ou atenuada por particulares distúrbios psíquicos ou grave medo. Número 471. Quais procedimentos médicos são consentidos quando a morte é considerada iminente? Os cuidados que ordinariamente se devem a uma pessoa doente não podem ser legitimamente interrompidos. São, porém, legítimos o uso de analgésicos que não tenham a morte como objetivo e a renúncia à obstinação terapêutica, ou seja, a utilização de procedimentos médicos desproporcionais e sem razoável esperança de êxito positivo. Número 472. Por que a sociedade deve proteger todo o embrião? O direito inalienável à vida de todo indivíduo humano, desde sua concepção, é um elemento constitutivo da sociedade civil e da sua legislação. Quando o Estado não põe sua força a serviço dos direitos de todos e, em particular, dos mais fracos, entre os quais os concebidos ainda não nascidos, minam-se os fundamentos mesmos de um Estado de direito. Número 473. Como se evita o escândalo? O escândalo, que consiste em induzir outros a fazer o mal, evita-se respeitando a alma e o corpo da pessoa. Se induz deliberadamente os outros a pecar gravemente, comete-se uma culpa grave. Número 474. Que dever temos em relação ao corpo? Temos de ter um razoável cuidado da saúde física própria e alheia, evitando, todavia, o culto do corpo e toda espécie de excessos. Além disso, devem ser evitados o uso de drogas que causam gravíssimos danos à saúde e à vida humana, e também o abuso dos alimentos, do álcool, do fumo e dos medicamentos. Número 475. Quando são moralmente legítimas as experiências científicas, médicas ou psicológicas, com pessoas ou com grupos humanos? São moralmente legítimas se estão a serviço do bem integral da pessoa e da sociedade, sem riscos desproporcionais para a vida e a integridade física e psíquica dos indivíduos, oportunamente informados e conscientes. Número 476. São permitidos o transplante e a doação de órgãos antes e depois da morte? O transplante de órgãos é moralmente aceitável com o consentimento do doador e sem riscos excessivos para ele. Para o nobre ato da doação dos órgãos após a morte, devem ser plenamente constatada a morte real do doador. Número 477. Que práticas são contrárias ao respeito da integridade corpórea da pessoa humana? São a tomada de reféns e sequestros de pessoa, o terrorismo, a tortura, a violência, a esterilização direta, as amputações e as mutilações de uma pessoa são moralmente permitidas somente para indispensáveis fins terapêuticos dela. Número 478. Que cuidados se deve ter com os moribundos? Os moribundos têm direito a viver com dignidade os últimos momentos da sua vida terrena, sobretudo com o apoio da oração
e dos sacramentos que preparam para o encontro com o Deus vivo. Número 479. Como devem ser tratados os corpos dos defuntos? Os corpos dos defuntos devem ser tratados com respeito e caridade. Sua cremação é permitida se feita sem pôr em questão a fé na ressurreição dos mortos. Número 480. O que pede o Senhor de toda pessoa a respeito da paz? O Senhor que proclama: felizes os que promovem a paz. Mateus 5, versículo 9. Pede a paz do coração e denuncia a imoralidade da cólera, que é o desejo de vingança pelo mal recebido, e do ódio, que leva a desejar o mal para o próximo. Essas atitudes, se voluntárias e consentidas em coisas de grande importância, são pecados graves contra a caridade. Número 481. O que é a paz no mundo? A paz no mundo, a qual é necessária para o respeito e o desenvolvimento da vida humana, não é simples ausência da guerra ou equilíbrio de forças contrárias, mas é a tranquilidade na ordem, Santo Agostinho, fruto da justiça, Isaías 32, versículo 17, e efeito da caridade. A paz terrena é imagem e fruto da paz de Cristo. Número 482. O que exige a paz no mundo? Exige a justa distribuição e a tutela dos bens das pessoas, a livre comunicação entre os seres humanos e o respeito pela dignidade das pessoas e dos povos, a prática assídua da justiça e da fraternidade. Número 483. Quando é moralmente permitido o uso da força militar? O uso da força militar é moralmente justificado pela presença contemporânea das seguintes condições: certeza de um durável e grave dano sofrido, ineficácia de toda alternativa pacífica, fundadas possibilidades de êxito, ausência de males piores, considerando o atual poder dos meios de destruição. Número 484. Em caso de ameaça de guerra, a quem cabe a avaliação rigorosa de tais condições? Cabe ao juízo prudente dos governantes, a quem compete também o direito de impor aos cidadãos a obrigação da defesa nacional, salvo o direito pessoal à objeção de consciência a se realizar com outra forma de serviço à comunidade humana. Número 485. Em caso de guerra, o que exige a lei moral? A lei moral permanece sempre válida, mesmo em caso de guerra. Ela exige que se tratem com humanidade os não combatentes, os soldados feridos e os prisioneiros. As ações deliberadamente contrárias ao direito dos povos e às disposições que a impõem são crimes que a obediência cega não é suficiente para excusar. Deve-se condenar as destruições de massa, bem como o extermínio de um povo ou de uma minoria étnica, que são pecados gravíssimos e se tem moralmente a obrigação de resistir às ordens de quem as ordena. Número 486. O que é preciso fazer para evitar a guerra? Deve-se fazer tudo o que for razoavelmente possível para evitar de qualquer modo a guerra, dados os males e as injustiças que ela provoca. Em particular, é preciso evitar a acumulação e o comércio das armas, não devidamente regulamentadas pelos poderes legítimos, as injustiças, sobretudo econômicas e sociais, as discriminações éticas e religiosas, a inveja, a suspeita, o orgulho e o espírito de vingança. O que se fizer para eliminar essas outras desordens ajuda a edificar a paz e a evitar. Número 487. Qual é o dever da pessoa humana em relação à própria identidade sexual? Deus criou o ser humano, homem e mulher, com igual dignidade pessoal, e inscreveu nele a vocação do amor e da comunhão. Cabe a cada um aceitar a própria identidade sexual, reconhecendo a sua importância para a pessoa toda, a especificidade e a complementariedade. Número 488. O que é a castidade? A castidade é a positiva integração da sexualidade na pessoa. A sexualidade se torna humana quando é integrada de modo justo na relação de pessoa a pessoa. A castidade é uma virtude moral, um dom de Deus, uma graça, um fruto do Espírito. Número 489. O que comporta a virtude da castidade? Comporta a aquisição do domínio de si, como expressão de liberdade humana voltada ao dom de si,
É necessária para esse fim uma integral e permanente educação, que se realiza em graduais etapas de crescimento. Número 490. Quais os meios disponíveis que ajudam a viver a castidade? Numerosos são os meios à disposição: a graça de Deus, a ajuda dos sacramentos, a oração, o conhecimento de si, a prática de uma ascese adequada às várias situações, o exercício das virtudes morais, em particular da virtude da temperança, que visa fazer guiar as paixões pela razão. Número 491. De que modo todos são chamados a viver a castidade? Todos, seguindo a Cristo, modelo de castidade, são chamados a levar uma vida casta segundo o próprio estado de vida, uns vivendo na virgindade ou no celibato consagrado, um modo iminente de se dedicar mais facilmente a Deus com o coração indiviso, outros, se casados, vivendo a castidade conjugal, se não casados, vivendo a castidade na continência. Número 492. Quais são os principais pecados contra a castidade? São pecados gravemente contrários à castidade, cada qual segundo a natureza do próprio objeto: o adultério, a masturbação, a fornicação, a pornografia, a prostituição, o estupro, os atos homossexuais. Esses pecados são expressão do vício da luxúria. Cometidos com menores, esses atos são um atentado ainda mais grave contra a integridade física e moral deles. Número 493. Porque o sexto mandamento, embora reze não cometer adultério, proíbe todos os pecados contra a castidade? Embora no texto bíblico do Decálogo se leia não cometer adultério, Êxodo 20, versículo 14, a tradição da Igreja segue em conjunto os ensinamentos morais do Antigo e do Novo Testamento e considera o sexto mandamento englobando todos os pecados contra a castidade. Número 494. Qual é o dever das autoridades civis em relação à castidade? Elas, por serem obrigadas a promover o respeito à dignidade da pessoa, devem contribuir para criar um ambiente favorável à castidade, até impedindo, com leis adequadas, a difusão de algumas das supracitadas graves ofensas à castidade, para proteger sobretudo os menores e os mais fracos. Número 495. Quais são os bens do amor conjugal ao qual se ordena a sexualidade? Os bens do amor conjugal, que para os batizados é santificado pelo sacramento do matrimônio, são unidade, fidelidade, indissolubilidade e abertura à fecundidade. Número 496. Que significado tem o ato conjugal? O ato conjugal tem duplo significado: unitivo, a mútua doação dos cônjuges, e procriador, a abertura à transmissão da vida. Ninguém deve romper a conexão inseparável que Deus quis entre os dois significados do ato conjugal, excluindo um ou outro. Número 497. Quando é moral a regulação dos nascimentos? A regulação dos nascimentos, que representam um dos aspectos da paternidade e maternidade responsáveis, é objetivamente conforme a moralidade quando é feita pelos esposos sem imposições externas, não por egoísmo, mas por sérios motivos, e com métodos conforme aos critérios objetivos da moralidade, ou seja, com a continência periódica e o recurso aos períodos infecundos. Número 498. Quais são os meios imorais para a regulação dos nascimentos? É intrinsecamente imoral toda ação, como por exemplo a esterilização direta ou contracepção, que em previsão do ato conjugal, ou na sua realização, ou no desdobramento das suas consequências naturais, se proponha como objetivo ou como meio impedir a procriação. Número 499. Por que a inseminação e a fecundação artificial são imorais? São imorais porque dissociam a procriação do ato com que os esposos se dão mutuamente, instaurando assim um domínio da técnica sobre a origem e sobre o destino da pessoa humana. Além disso, a inseminação e a fecundação heteróloga, com o recurso a técnicas que envolvem uma pessoa estranha ao casal conjugal, ferem o direito do filho de nascer de um pai e de uma mãe conhecidos por ele,
ligados entre si pelo matrimônio e com o direito exclusivo a se tornarem pais somente um por meio do outro. Número 500. Como deve ser considerado um filho? O filho é um dom de Deus, o dom maior do matrimônio. Não existe um direito a ter filhos, o filho devido a todo custo. Existe sim o direito do filho de ser o fruto do ato conjugal dos seus pais e também o direito de ser respeitado como pessoa desde o momento de sua concepção. Número 501. O que podem fazer os esposos quando não têm filhos? Quando o dom do filho não lhes é concedido, os esposos, depois de ter esgotado todos os legítimos recursos à medicina, podem mostrar sua generosidade mediante a guarda ou adoção, ou pela prestação de serviços significativos a favor do próximo. Realizam assim uma valiosa fecundidade espiritual. Número 502. Quais são as ofensas à dignidade do matrimônio? São o adultério, o divórcio, a poligamia, o incesto, a união livre, convivência, concubinato, o ato sexual antes ou fora do matrimônio. Número 503. O que enuncia o sétimo mandamento? Enuncia a destinação e a distribuição universal dos bens, a propriedade privada e o respeito às pessoas, a seus bens e a integridade da criação. A Igreja tem fundamentada nesse mandamento também a sua doutrina social, que compreende o reto agir na atividade econômica e na vida social e política, o direito e o dever do trabalho humano, a justiça e a solidariedade entre as nações, o amor pelos pobres. Número 504. Em que condições existe o direito à propriedade privada? O direito à propriedade privada existe desde que adquirida ou recebida de modo justo, e desde que continue primordial a destinação universal dos bens para a satisfação das necessidades fundamentais de todos os homens. Número 505. Qual é o fim da propriedade privada? O fim da propriedade privada é garantir a liberdade e a dignidade das pessoas individualmente, ajudando-as a satisfazer as necessidades fundamentais próprias daqueles de quem se tem responsabilidade e também de outros que vivem em necessidade. Número 506. O que prescreve o sétimo mandamento? O sétimo mandamento prescreve o respeito aos bens alheios, mediante a prática da justiça e da caridade, da temperança e da solidariedade. Em particular, exige o respeito das promessas e dos contratos estipulados, a reparação da injustiça cometida e a restituição do que foi roubado, o respeito da integridade da criação mediante o uso prudente e moderado dos recursos minerais, vegetais e animais que estão no universo, com especial atenção para as espécies ameaçadas de extinção. Número 507. Que comportamento deve ter o homem em relação aos animais? O homem deve tratar os animais, criaturas de Deus, com benevolência, evitando quer o excessivo amor em relação a eles, quer seu uso indiscriminado, sobretudo para experimentações científicas efetuadas fora dos limites razoáveis e com inúteis sofrimentos para os animais. Número 508. O que proíbe o sétimo mandamento? O sétimo mandamento proíbe, em primeiro lugar, o furto, que é a usurpação do bem alheio contra a razoável vontade do proprietário. Isso se verifica também no pagamento de salários injustos, na especulação sobre o valor dos bens para disso tirar vantagem com o prejuízo de outros, na falsificação de cheques ou de faturas. Proíbe, além disso, cometer fraudes fiscais ou comerciais, causar voluntariamente um dano às propriedades privadas ou públicas. Proíbe também a usura, a corrupção, o abuso privado de bens sociais, os trabalhos mal realizados de modo culposo ou desperdício. Número 509. Qual é o conteúdo da doutrina social da Igreja? A doutrina social da Igreja, como desenvolvimento orgânico da verdade do Evangelho sobre a dignidade da pessoa humana e sobre sua dimensão social, contém princípios de reflexão, formula critérios de juízo e oferece normas e orientações para a ação. Número 510. Quando a Igreja intervém em matéria social? A Igreja intervém ao emitir um juízo moral em matéria econômica e social, quando isso é exigido pelos direitos fundamentais da pessoa, pelo bem comum
ou pela salvação das almas. Número 511. Como deve ser exercida a vida social e econômica? Deve ser exercida segundo os próprios métodos, no âmbito da ordem moral, a serviço do homem em sua integralidade e de toda a comunidade humana, no respeito da justiça social. Ela deve ter o homem como autor, centro e fim. Número 512. O que se opõe à doutrina social da Igreja? Opõe-se à doutrina social da Igreja os sistemas econômicos e sociais que sacrificam os direitos fundamentais das pessoas ou que fazem do lucro sua regra exclusiva ou seu fim último. Por isso, a Igreja recusa as ideologias associadas nos tempos modernos ao comunismo ou às formas ateias e totalitárias de socialismo. Além disso, rejeita na prática do capitalismo o individualismo e a primazia absoluta da lei do mercado sobre o trabalho humano. Número 513. Que significado tem o trabalho para o homem? O trabalho para o homem é um dever e um direito, mediante o qual ele colabora com Deus Criador. Com efeito, trabalhando com empenho e competência, a pessoa põe em prática capacidades inscritas na sua natureza, exalta os dons do Criador e os talentos recebidos, sustenta a si mesmo e a seus filhos, serve a comunidade humana. Além disso, com a graça de Deus, o trabalho pode ser meio de santificação e de colaboração com Cristo para a salvação dos outros. Número 514. A que tipo de trabalho tem direito toda pessoa? O acesso a um seguro e honesto trabalho deve estar aberto a todos, sem injusta discriminação, no respeito da livre iniciativa econômica e de uma justa retribuição. Número 515. Qual é a responsabilidade do Estado a respeito do trabalho? Cabe ao Estado promover a segurança em relação às garantias das liberdades individuais e da propriedade, além de uma moeda estável e de serviços públicos eficazes, vigiar e guiar o exercício dos direitos humanos no setor econômico. Em relação às circunstâncias, a sociedade deve ajudar os cidadãos a encontrar trabalho. Número 516. Que dever têm os dirigentes de empresas? Os dirigentes de empresas têm a responsabilidade econômica e ecológica das suas operações. Devem considerar o bem das pessoas e não apenas o aumento dos lucros, embora eles sejam necessários para assegurar os investimentos, o futuro das empresas, a ocupação e o bom andamento da vida econômica. Número 517. Que deveres têm os trabalhadores? Eles devem exercer seu trabalho com consciência, competência e dedicação, procurando resolver as eventuais controvérsias com o diálogo. O recurso à greve não violenta é moralmente legítimo, quando parece ser um instrumento necessário em vista de uma vantagem proporcional e ao levar em conta o bem comum. Número 518. Como se realiza a justiça e a solidariedade entre as nações? No plano internacional, todas as nações e instituições devem agir com base na solidariedade e na subsidiariedade com o fim de eliminar ou pelo menos reduzir a miséria, a desigualdade dos recursos e dos meios econômicos, as injustiças econômicas e sociais, a exploração das pessoas, o acúmulo das dívidas dos países pobres, os mecanismos perversos que obstaculizam o desenvolvimento dos países menos progredidos. Número 519. De que modo os cristãos participam da vida política e social? Os fiéis leigos intervêm diretamente na vida política e social, animando com o espírito cristão as realidades temporais e colaborando com todos, como autênticas testemunhas do Evangelho e agentes de paz e de justiça. Número 520. Em que se inspira o amor pelos pobres? O amor pelos pobres se inspira no Evangelho das Bem-aventuranças e no exemplo de Jesus, na sua constante atenção pelos pobres. Jesus disse: "Todas as vezes que fizeste isso a um destes mais pequenos, foi a mim que o fizestes." O amor pelos pobres se verifica mediante o empenho contra a pobreza material e também contra as numerosas formas de pobreza cultural, moral e religiosa. As obras de misericórdia espirituais e corporais e as numerosas instituições benéficas surgidas ao longo dos séculos são um concreto testemunho do amor preferencial pelos pobres que caracteriza os discípulos de Jesus. Número 521.
Qual o dever do homem a respeito da verdade? Toda pessoa é chamada à sinceridade e à veracidade no agir e no falar. Cada um tem o dever de procurar a verdade e de a ela aderir, ordenando toda a própria vida segundo as exigências da verdade. Em Jesus Cristo, a verdade de Deus se manifestou inteiramente. Ele é a verdade. Quem o segue vive no espírito de verdade e é avesso à duplicidade, à simulação e à hipocrisia. Número 522. Como se dá testemunho da verdade? O cristão deve dar testemunho da verdade evangélica em todos os campos da sua atividade, pública e privada, mesmo com o sacrifício, se necessário, da própria vida. O martírio é o supremo testemunho prestado à verdade da fé. Número 523. O que proíbe o 8º mandamento? O 8º mandamento proíbe o falso testemunho e o perjúrio, a mentira, cuja gravidade se mede pela verdade que ela deforma, pelas circunstâncias, pelas intenções do mentiroso e pelos danos sofridos pelas vítimas. O juízo temerário, a maledicência, a difamação, a calúnia, que diminuem ou destroem a boa reputação e a honra a quem tem direito toda pessoa. A bajulação, a adulação ou complacência, sobretudo se endereçada a pecados graves ou a consecução de vantagens ilícitas. Uma culpa cometida contra a verdade comporta a reparação se causou danos a outros. Número 524. O que pede o 8º mandamento? O 8º mandamento pede o respeito à verdade, acompanhado pela discrição da caridade, na comunicação e na informação, que devem avaliar o bem pessoal e comum, a defesa da vida privada, o perigo de escândalo, na manutenção dos segredos profissionais, que devem sempre ser mantidos, exceto casos excepcionais por graves e proporcionais motivos, e é também exigido o respeito pelas confidências feitas sob sigilo. Número 525. Como deve ser o uso dos meios de comunicação social? A informação midiática deve estar a serviço do bem comum e no seu conteúdo deve ser sempre verdadeira e, salvas a justiça e caridade, também íntegra. Deve, além disso, exprimir-se de modo honesto e conveniente, respeitando escrupulosamente as leis morais, os legítimos direitos e a dignidade da pessoa. Número 526. Que relação existe entre verdade, beleza e arte sacra? A verdade é bela em si mesma. Ela comporta o esplendor da beleza espiritual. Existem, além da palavra, numerosas formas de expressão da verdade, em particular as obras artísticas. São frutos de um talento dado por Deus e do esforço do homem. A arte sacra, para ser verdadeira e bela, deve evocar e glorificar o mistério de Deus que se mostrou em Cristo e levar à adoração e ao amor de Deus, Criador e Salvador. Beleza excelsa de verdade e de amor. Número 527. O que pede o 9º mandamento? O 9º mandamento pede que se vença a concupiscência carnal nos pensamentos e nos desejos. A luta contra essa concupiscência passa pela purificação do coração e pela prática da virtude da temperança. Número 528. O que proíbe o 9º mandamento? O 9º mandamento proíbe cultivar pensamentos e desejos relativos às ações proibidas pelo 6º mandamento. Número 529. Como se chega à pureza de coração? O batizado com a graça de Deus e lutando contra os desejos desordenados, chega à pureza do coração mediante a virtude e o dom da castidade, a pureza de intenção, a transparência do olhar exterior e interior, a disciplina dos sentimentos e da imaginação, a oração. Número 530. Que outras exigências tem a pureza? A pureza exige o pudor, que, guardando a intimidade da pessoa, exprime a delicadeza da castidade e regula olhares e gestos em conformidade com a dignidade das pessoas e da sua comunhão. Ela livra do erotismo geral e mantém longe de tudo o que favorece a curiosidade doentia. Exige também uma purificação do ambiente social, mediante uma luta constante contra a permissividade dos costumes, baseada numa errônea consciência da liberdade humana.
Número 531. O que exige e o que proíbe o 10º mandamento? Esse mandamento, que completa o anterior, exige uma atitude interior de respeito com referência à propriedade alheia e proíbe a avidez, a ambição desenfreada dos bens alheios e a inveja, que consiste na tristeza sentida diante dos bens alheios e no desejo descomedido de se apropriar deles. Número 532. O que pede Jesus com a pobreza de coração? A seus discípulos. Jesus pede que o prefiram a tudo e a todos. O desapego das riquezas, segundo o espírito da pobreza evangélica, e o abandono à providência de Deus, que nos liberta da preocupação pelo dia de amanhã, preparam para a bem-aventurança dos pobres de coração, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3. Número 533. Qual é o maior desejo do homem? O maior desejo do homem é o de ver a Deus. Esse é o clamor de todo o seu ser. Quero ver a Deus. O homem, com efeito, realiza sua verdadeira e plena felicidade na visão e na bem-aventurança daquele que o criou por amor e o atrai a si no seu infinito amor.